E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago definitivamente a melhor partida da Copa do Mundo de 2025 e talvez a melhor partida do ano. Essa partida é uma partida que inclui um sacrifício de dama no lance de número 7. Sim, você não ouviu errado, no 7º lance nós já temos um sacrifício de dama. E é um sacrifício completamente brilhante que deixou todos os espectadores e todos os comentaristas, vários grandes mestres, em profunda confusão. Ninguém entendeu o que estava acontecendo nessa partida, além dos jogadores. Vamos lá. Vem E4 do Hare Krishna e E5 das pretas. Cavalinho F3 ameaça o peão de E, e ao invés de defender o seu peão, as pretas jogam gerando um contra-ataque, cavalinho F6, contra-atacando o peão de E. Normalmente a Petrov, né, ou a defesa russa, como queira chamar, é extremamente sólida, né, é uma defesa que leva a estruturas de peões muito simétricas e, por consequência, ela é considerada uma defesa empatativa. No entanto, as brancas, ao invés de tomarem o peão e trocarem peões aqui, vão jogar peão na casa de D4. E essa daqui é a escolha de Bob Fischer para quebrar a Petrov, né? É uma das maneiras das brancas jogarem para desbalancear a posição. A ideia é, se as pretas tomarem de peão, você avança, e agora nós geramos aqui uma posição muito mais tática, muito mais interessante, que está completamente desbalanceada, e caso ele tome, normalmente o que vai acontecer é bispo em D3, ameaçando o cavalo que está solto, D5 defendendo o cavalo, e aqui você toma de peão, não toma de cavalo, porque se você tomar de cavalo, novamente a estrutura de peões vai ficar simétrica e o jogo vai ficar empatativo. Tomando de peão, nós geramos aqui a assimetria no tabuleiro. Só que esse bispo D3 é importante, tá? Por quê? Porque é um lance com tempo, desenvolve com tempo no cavalo, vem D5, o peão toma. Se ele jogar bispo C5, ameaçando a casa de F2, você pode fazer o roque defendendo tranquilamente. Na partida, o Hare Krishna toma direto na casa de E5. E isso, até uns anos atrás, não era jogado. Até uns anos atrás, isso daqui era uma linha considerada completamente perdedora, né? Porque bispo C5, e aí? E agora? Tá vindo cavalo por F2, né? Tá vindo bispo por F2. E aí, o que você vai fazer a respeito, né? Eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar aqui algum lance pro jogador de brancas, alguma sequência que te salve, pois está triste, né? Se você jogar bispo em E3, você vai ficar com peões dobrados, vai... Enfim, nossa, isso aqui você pode abandonar, vá pra casa se for pra jogar um negócio desse, né? Na partida, nós temos por parte do Pentala Hare Krishna, dama em D5, simplesmente permitindo a captura na casa de F2, né? A ideia é, se cavalo por F2, dama por C5, e as brancas estão muito melhores, uma vez que é uma troca de duas peças pela torre, então as duas peças normalmente valem mais. E se você tomar de bispo, e aí? E se você tomar de bispo, né? É o que a gente vai descobrir, porque é o que acontece na partida. Esse dama D5, até onde eu saiba, não é um lance muito comum, tá? O Nicolas Teodoro jogou bispo C4 em uma partida, e ele massacrou o adversário. A ideia sendo cavalo por F2, bispo por F7, e basicamente as brancas depois jogam dama D5 e pegam o bispo e afins, né? E a posição é uma posição bem interessante. Se o cara não tomar o bispo, se o cara jogar rei F8, dama em D5 ainda, e as brancas justificam isso com um ataque, né? Tem um ataque ao rei do jogador de pretas. Agora o dama D5 é a primeira vez que eu vejo. Vem bispo por F2. Rei em E2, e aqui as pretas jogam F5 apoiando o cavalo, né? Esse F5 é um lance muito forte que apoia o cavalo, porque é um lance que ganha tempo para as pretas se você tomar en passant. E as pretas precisam de tempo, né? Precisam de tempo para quê? Para manter o bispo defendido, para manter o cavalo nessa casa. Se você toma en passant, cavalo toma, ganha tempo na dama, e agora o jogador de pretas tem o tempo necessário para retornar o bispo para B6. Então se você jogar, sei lá, dama saindo, vem bispo B6... É muito interessante, se você jogar dama cheque, você só tem o cheque em E5, você na verdade se alinha para uma circunstância que você não tem como tomar o bispo depois, porque vai vir cavalo em G4. Então, tipo, se você tomar o bispo em F2, você tá ferrado, né? Porque vai vir cavalo G4 duplo pegando a dama. Então, o F5, perdão, mantendo o cavalo aqui, é um lance muito importante, não existe a possibilidade de tomarmos en passant, então as brancas jogam cavalo em C3, e agora, no lance de número 7, que nós temos uma partida completamente nova, estamos fora da teoria, isso nunca foi jogado, apesar de possivelmente ainda ser preparação. Aqui a ideia do cavalo em C3 é a seguinte, né? Eu estou oferecendo uma troca de cavalo, se esse cavalo não existe aqui, esse bispo vai cair. Então, se cavalo toma, peão toma, esse bispo tem que sair, só que o jogador de brancas tem também uma outra ameaça, né? A outra ameaça, além da ameaça de capturar o bispo, é a ameaça de bispo G5 prendendo a dama negra. Então, o jogador de pretas teria que retornar o bispo, né, esse cavalo por peão por, para a casa de H4,
E as brancas basicamente vão argumentar um ataque aqui, vão falar, tudo bem, na prática eu só perdi o peão de F, mas eu tô muito melhor desenvolvido que você, eu vou jogar rei D1, bispo C4 e eu quero ver você se virar com essas ameaçazinhas de mate aqui bem interessantes que cozinharam o jogador de brancas. E como pode ver pela análise da máquina, de fato as brancas estão melhores aqui. Na partida, pretas jogam peão em C6, né? Ganhando um tempo na dama. Basicamente falando, primeiro mexe a dama, depois a gente vê. Depois a gente vê o que vamos fazer, se vamos tomar em C3, se vamos tirar o bispo, enfim, depois vemos. No entanto, já é o lance 7 da abertura, né? Já tá na hora de alguns sacrifícios serem executados. Então, com absolutamente nenhuma hesitação, Pentala Hare Krishna joga um lance, nossa, muito bonito. Muito bonito. Cavalo toma cavalo, né? Não dama D3, eu não sei por que ele foi aqui. Cavalo toma cavalo. Sacrificando a dama, essencialmente por um cavalo e um bispo, né? E é um sacrifício que, obviamente, o jogador de pretas tem que aceitar. Vem C por D5, cavalo em D6 cheque, o rei tem que se movimentar. Não pode ir para casa de E7 sem levar bispo G5, perdendo a dama, tem que ir para F8. E finalmente nós temos rei toma bispo na casa de F2 e as brancas têm essencialmente, né, uma dama a menos por 2 peças. Só que é mais do que só uma dama por 2 peças. Se você prestar atenção, o problema real para o jogador de pretas é a grande dificuldade de envolver as peças restantes. Esse é um tema comum, quando você faz um sacrifício desses, né? Esse cavalinho D6 atrapalha muito. Ele não deixa o bispo sair. Você vê, o bispo não consegue participar do jogo. A torre também não consegue participar do jogo porque o rei está no meio do caminho. Então, as pretas aqui vão ter que jogar com o cavalo a dama, que são as peças que facilmente entram no ataque, e só. Todo o resto do material está essencialmente trancado, a não ser que as pretas ganhem tempo suficiente para desenvolvê-lo. Enquanto isso, brancas têm toda a dinâmica de um ataque com as peças menores. Vem cavalo em C6 das pretas, que é um lance muito forte, com uma ameaça muito clara, a ameaça sendo cavalo por peão de E, né? E a ideia é, meu Deus, tá entregando um cavalo? Não, nada disso, né? Se cavalo por peão de E, depois de cavalo por, vem dama B6, recuperando material e forçando troca de peça. E aí o jogador de brancas não tem também essa compensação, que é o cavalo de D6 pela dama. Portanto, o cavalo em C6 vem bispo em E3, muito importante ficar de olho na vinda da dama para casa de B6. O jogador de pretas, tentando forçar as coisas, joga peão, avança para D4, tirando o bispo dali e liberando a vinda da dama para casa de B6. É um lance muito lógico. Vem aqui então bispo na casa de F4, super protegendo o peão. E aqui, o jogador de pretas, como comentado anteriormente, tem muita pressa para tirar as peças das casas iniciais, para tentar desenvolver alguma coisa. Então o lance da máquina é jogar B5, que é um lance super interessante. Por que você vai jogar B5 entregando aqui o peão de B, né? Você entrega o peão de B, porque caso o adversário resolva tomar o peão, você tem torre B8, colocando a torre para jogar com tempo no bispo, dama B6, colocando a dama para jogar com tempo, que é bastante importante, e você libera a casa de B7 para o bispo jogar. No entanto, nessa partida, as pretas jogam dama B6, que é um lance mais direto, tentando alinhar a dama com o rei e, com esse alinhamento, gerar ameaças, bem como ameaçar o peão da casa de B2. No entanto, depois de bispo D3, inclusive sacrificando o peão de B, vê-se que, sem a movimentação do peão de B antes, por parte do jogador de pretas, o bispo não consegue jogar. O bispo não tem B7, o bispo não tem D7, não dá para o bispo sair. Sem esse bispo sair, a torre também não joga. E se o rei sair daqui, a torre de H8 também não joga. Então, brancas estão basicamente falando, pelo amor de Deus, toma o meu peão para eu envolver a última peça que falta nessa partida, né? E tentar, inclusive, prender sua dama. Mas as pretas jogam cavalo em E7, certo? Cavalo em E7 é parte de uma manobra para tentar jogar com as 2 peças que restam na posição, né? E a ideia aqui agora é cavalo D5 e potencialmente cavalo em E3, pelo menos isso que foi jogado na partida. Brancas retornam o bispo, já que cavalo em D5 ganharia tempo no bispo. Fazendo esse lance de maneira preventiva, nós podemos responder a cavalo D5 tomando em F5, que é justamente o que acontece. Cavalo D5, bispo por F, e temos o cavalo entrando na casa de E3, ameaçando o bispo. É claro, o jogador de pretas adoraria trocar peças, já que ele tem muito mais material. Brancas não podem permitir isso de forma alguma, portanto retornam o bispo para a casa de D3. E aqui, desesperadas por alguma maneira de trazer peças para o jogo, pelo amor de Deus, só de cavalo e dama não vai fazer nada, né? O jogador de pretas caminha o seu rei para o centro, joga rei em E7, numa tentativa de jogar torre na casa de F8 e finalmente trazer mais material para o jogo. É muito interessante que
Teoricamente, o número de peças que tá participando do jogo, ou a quantidade de material que tá participando do jogo, é a mesma. Mesmo que o jogador de pretas tenha uma dama a mais, se você parar pra pensar, a dama vale 3 peças. Então, brancas tem aqui, ó, 3 peças jogando em um cavalo, e pretas tem uma dama, que vale as mesmas 3 peças e um cavalo. Só que, se a gente for comparar o tanto de material que pode ainda se envolver na partida, né, no jogo, brancas tem muito mais material em potencial que pode facilmente se envolver nas duas torres, e pretas tem uma só. E por isso que o ataque das brancas funciona. Esse daqui é um princípio muito legal que a gente veria mais assim em partidas românticas, né? Partidas da era romântica que você não vê os jogadores tendo essa facilidade para desenvolver tudo por conta de sacrifícios de jogadores como Anderson, como Paul Morphy e agora de Pentala Hare Krishna. Bem, torre em E1 por parte das brancas, com total intenção de entregar a torre no cavalo, né? Basicamente o argumento é, eu quero tomar esse cavalo de torre para eliminar uma das suas únicas peças ativas e depois essa torre aqui, tanto faz, não estava jogando, e a outra torre vai vir para a partida. Vem torre F8 das pretas e torre por cavalo, absolutamente brilhante. Peão toma, bispo toma, e nessa posição, as brancas já têm aqui muito mais material jogando efetivamente do que o jogador de pretas. E existe também uma ameaça agora de jogarmos bispo na casa de G5. E você, na verdade, está terrivelmente sem casas para jogar esse rei, né? Se a gente joga bispo G5, o rei vai para onde? Vai para a casa de E6? Se ele for para a casa de E6, ele vai acabar levando o bispo em C4, cheque, mate. Então, não dá para só tirar a dama do ataque do bispo, né? Jogando tipo dama por B2, né? Porque senão vai levar bispo G5, cheque, né? E se rei E6, bispo C4, cheque mate, como discutimos. O jogador de pretas tem que encontrar algo mais ativo do que simplesmente tirar a dama do ataque do bispo. Então ele o faz. Para tentar eliminar temas de cheque mate, ele joga torre por cavalo, sacrificando a qualidade de volta. Brancas tomam de rei. E agora o tema de cheque mate ainda existe, mas não é tão presente mais sem o cavalo aqui ajudando. Vem dama por B2 e as brancas vão absolutamente caçar esse rei. Bispo em G5, cheque. Já vimos aqui que existe um tema de checkmate. Diferente da posição anterior, na posição anterior se rei na casa de E6, bispo em C4 seria mate, aqui o peão de E não está seguro. Então depois de rei em E6, existe uma necessidade por parte das brancas de defender o peão. Então torre em E1 ameaçando o quê? Bispo na casa de C4, checkmate, como vimos anteriormente. O rei também não deveria fugir para a casa de F8 a partir dessa posição, porque senão torre em F1 geraria um alinhamento e geraria também temas de checkmate, né? As pretas, na verdade, não tem muito o que fazer. Estão fazendo o melhor que dá. Rei E6, torre em 1 defendendo o peão, ameaçando o bispo C4 checkmate. B5, evita bispo C4. Beleza. Só que agora o B5 é tarde, né? Porque perde a torre de A8. E o jogador de brancas vai recuperar um material sacrificado, porque com uma torre limpa, as brancas já têm mais peça do que as pretas. Bispo cheque, a única coisa que você tem é rei D5 e bispo cheque pegando a torre. O rei volta, bispo toma a torre e de repente as brancas têm mais material do que o jogador de pretas. Claro, não é o material que vai ganhar a partida, né? É o checkmate, mas além de ter mais material, o material tá jogando muito bem. Vem dama em C3 cheque, torre em E3 bloqueando, dama por C2 e agora bispo em E4 ganhando tempo na dama. Olha que interessante, né? Esse bispo, para gerar o teminha de mate, ele não precisa entrar em C4, ele precisa jogar nessa diagonal. Então a ideia do jogador de brancas, se não dá para jogar bispo C4, se não dá para dar o cheque por aqui, eu vou dar o cheque por trás. Eu vou jogar bispo por H7 e bispo G8 será checkmate da mesmíssima maneira, né? Então, dama cheque, rei G3 e dama em H5, tentando o quê? Defender a casa de H7. E aqui, brancas jogam e ganham. Claro, tem vários lances vencedores, mas tem um lance que arremata na hora, que coloca o adversário numa zugzwang absurda. Eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente encontrar, né? Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha visto que seu bispo estava caindo aqui e que o H4 é um belo lance que segura o bispo, né? Esse H4 sela o destino do jogador de pretas. Por quê? Pretas não podem tirar a dama daqui sem que bispo em H7 e bispo G8 mate venha, essa ameaça. E se o rei entrar na casa de D5, vem torre D3 cheque, ganhando a dama, e obviamente o final é ganho para o jogador de brancas, né? Mas olha que curioso, se a dama ficar por aqui, ela vai ficar presa, tipo bispo em A6, vem bispo em F3, dama G6 é único, bispo cheque,
E agora, bispo em F5 forçando a dama a recuar. E a gente vai tirar o rei da frente e vai jogar G4 e você perdeu a dama, né? E se a dama for para D1, vai vir torre na casa de D3 de qualquer forma, vencendo a partida. Então, depois de 29 lances da mais pura agonia e sofrimento, Nesterov abandona a partida e nós temos uma vitória por parte do Bentala Hare Krishna com sacrifício de dama no lance 7. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você se divertiu. Um abraço e até a próxima. Falou!